Olá, pessoal, tudo jóia? Sou a professora Laura e hoje eu vou trazer uma revisão, sobre função do primeiro e do segundo grau, para vocês relembrarem algumas propriedades que a gente vai utilizar na nossa aula, utilizando o GeoGebra. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é que a função é uma relação entre o valor do x e do y, certo? Ou seja, vai ser uma igualdade. Só que ela tem uma carinha especial, onde o x ele acompanha um número real A e soma com um outro número real que a gente vai chamar de B, certo? E essa função ela é do primeiro grau porque o x de maior grau que tem aqui é o 1, tá ok? Por isso, se fosse o maior expoente fosse o 2, seria função do segundo grau e aí vai. Esses coeficientes que eu comentei, o A e o B, eles têm nomes especiais. No caso A, ele é o coeficiente angular. Ele vai dizer para a gente se no caso, a reta, que representa a função do primeiro grau, ela vai estar apontada para cima ou para baixo. O que seria isso? Se o A estiver positivo, a reta ela vai ter essa inclinação. Se a gente imaginar que a reta fosse uma seta, ela estaria apontada para cima. E se o valor do A fosse negativo, ela estaria apontada para baixo, certo? E por que não tem a opção do A ser igual a zero? Porque se o A for igual a zero, aqui seria zero, e aí seria f de x igual a b. Como b é um valor real, a gente teria uma função constante e não mais uma função do primeiro grau. Por isso que o A ele tem que ser positivo ou negativo, ou seja, diferente de zero. E aí, a gente consegue também ver o significado do B nessa lei de formação. O B ele é o coeficiente linear, onde ele mostra para a gente qual que é o valor do y quando a função toca esse eixo y. Vamos supor que essa função ela fosse a seguinte, fosse x mais 2. A gente tem que o A aqui seria 1, porque é 1 vezes x, por isso que ele está aparecendo, mais 2. E o B, então, seria o 2. Então, esse ponto aqui, ó, o y, ele vale então, 2, tá? Então, o B, ele é exatamente aonde a reta corta o eixo y. Se a gente for fazer uma análise do sinal de uma função, vamos pegar essa aqui em específico, para a gente lembrar como que faz. A gente precisa olhar aonde que a função, ou seja, o desenho dela está positivo, ou seja, para cima do eixo x, quando a função é igual a zero, ou seja, ela está em cima do eixo x, e quando a função é negativa, está para baixo do eixo x. E aí, como que a gente vai escrever aonde que ela está positiva, negativa ou zero? A referência que a gente vai ter é os valores de x. Então, aqui, ó, já vou fazer direto esse primeiro para a gente entender. Ó. A função está positiva para quando x ó, é maior do que 2. Então, para x maior que 2. Então, são valores de x maiores que 2 que fazem com que a função seja positiva, ou seja, esse pedaço positivo da função são para aqueles valores que x é maior do que 2. A função ela é exatamente igual a zero, ou seja, o x dela aqui é zero, para quando o x ele for exatamente 2. Porque aqui é onde está tocando, a função está tocando o eixo x. E esse pedaço aqui da função que está negativo, ou seja, está para baixo do eixo x, são para aqueles valores onde o x ele é menor do que 2. Então, para todos esses valores de x aqui, ó, a função ela está aqui, ó. Ela está lá embaixo, ela está negativa, está abaixo do eixo x, tá ok? Então, isso daqui que seria fazer uma análise do sinal da função. Normalmente, o pessoal tem dificuldade de analisar porque a referência que a gente tem é o eixo x. Mas a partir do momento que você fala, ó, eu vou ter que colocar os valores de x para analisar a função, aí fica tranquilo, ok? Agora, passando para a função do
segundo grau. Também uma relação entre os valores de x e de y. A lei de formação dela muda um pouquinho, porque agora, como eu tinha dito, o expoente de maior grau que tem aqui é o 2, por isso que é uma função do segundo grau. E aí, como aumenta o expoente do x, a gente vai ter uma outra combinação aqui de coeficientes, né? Que a gente denota o a agora acompanhando o x quadrado. O b acompanhando o x e o c sendo o número que está sozinho. O a, b e c são coeficientes e números reais. O a, ele vai mostrar para a gente se a concavidade da parábola que representa a função do segundo grau, se ela vai estar voltada para cima ou para baixo. Se o a for positivo, a concavidade ela vai estar positiva. Você pode imaginar a parábola sendo como se fosse um sorriso, porque está positivo o a. Se o a estiver negativo, você pode imaginar que é uma boquinha triste, que a parábola está voltada para baixo, certo? E aquela mesma ideia. O a ele não pode ser zero, porque senão não vai ser uma função de segundo grau. Ela se tornaria, então, uma função de primeiro grau, tá ok? Depois, para os valores de C, o que ele vai indicar para a gente? O coeficiente C, ele indica aonde a parábola toca o eixo Y, ou seja, nesse pontinho aqui. Então, se a função aqui, ela tivesse, vamos supor, menos 3, quer dizer que a parábola dessa função aqui, onde o C, ele vale menos 3, significa que essa parábola ela vai cortar justamente aqui no eixo Y, tá ok? Esse C, ele faz aquele mesmo papel do B na função do primeiro grau, tá? Depois, o que seria as raízes, né? As raízes da função do segundo grau é justamente aqueles valores de x onde a parábola corta o eixo x. Nesse caso aqui, é onde o x é menos 1 e o x é 3. É onde a parábola corta o eixo x. Agora, para encontrar os valores os valores das raízes, a gente pode calcular por Bhaskara, né, que a gente já viu. Só que para a gente calcular a Bhaskara, a gente precisa calcular o delta. E quando a gente calcula o delta, que é simplesmente pegar os coeficientes, no caso, o b e elevar ao quadrado, fazer menos 4ai vezes o c, o que a gente vai ter? A gente vai encontrar números, né? Na verdade, o delta vai ser um número, né? Porque a gente está fazendo conta com números, então a gente vai encontrar um número. E ele pode ser positivo, negativo, igual a zero ou negativo. Se esse valor que a gente encontrou para o delta, ele for positivo, quer dizer que vão ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, vai ter uma raiz. E se o delta for negativo, quer dizer que não tem nenhuma raiz, tá ok? E aí, quando a gente encontra o delta, a gente já consegue colocar ele na fórmula de Bhaskara. E como que é a fórmula de Bhaskara? A gente pega o coeficiente b, né, coloca menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente encontrou, e divide por 2 vezes o valor do a, certo? Esse seria o Bhaskara, para encontrar as raízes da função. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou fazer rapidamente para não tomar muito tempo da atividade. Aqui tem a fórmula do delta e da Bhaskara, né? E considerando essa função aqui, o que a gente encontra? Eu preciso fazer o b, só lembrando que aqui o 4 é o a, o b vale 2 e o c vale menos 6. Então, a gente precisa pegar o quê? O 2 e elevar o b, que vale 2, e elevar ao quadrado, fazer menos 4, o a é o 4 e o c é menos 6. Essa continha aqui, ela vai dar 100, tá ok? E aí, como a gente encontrou que vale 100, a gente já consegue colocar na fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar o quê? X igual
a menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos 10, porque é a raiz de 100, dividido por 2 vezes o a, então vai dar 8. Aqui a gente encontra que um x, quando a gente usar o sinal positivo, vai ficar menos 2 mais 10, vai ficar 8 sobre 8, e aí vai dar 1. E depois aqui, o x2, a gente usa o negativo, vai ficar menos 12 sobre 8. Isso vai ser menos 3 sobre 2, tá ok? Então, esses dois valores que a gente encontrou vai ser justamente aonde a parábola ela corta o eixo x, tá? Para finalizar, a gente faz aqui a análise da função, no caso dessa daqui, ó, x² menos 1, para que seja mais fácil da gente visualizar e depois, na hora da atividade, vocês conseguirem fazer também o que for pedido. No caso, para quais valores de x a função está negativa? Ou seja, a função está abaixo do eixo x nessa parte aqui. E essa parte é onde o x ele vale de menos 1 a 1. Então, são para valores que o x está nesse intervalo aqui, ó. O x ele é maior do que menos 1 e menor do que 1. Então, é esse intervalo. Aonde que a função ela vale zero? Justamente nas raízes. Nesse caso aqui, ó, é quando o x vale menos 1, que seria nesse ponto aqui, e esse outro ponto. Então, seria ou quando x vale 1. E, por fim, quando que a função está positiva? Seria quando os valores de x, quando a função está para cima do eixo x. Seria nessas duas perninhas da parábola. E essas duas perninhas, elas têm os valores de x sendo menor do que menos 1 e maior do que 1, certo? Nesses dois intervalos ali que a parábola está positiva. Então, x menor do que menos 1 ou x maior do que 1, ok? E aí, eu me despeço de vocês, agradeço muito a atenção e agora vocês estão preparados, né, e conseguiram relembrar tudo que vai ser necessário para desenvolver a atividade do GeoGebra. Tchau!